Oi, gente. A Sora veio aqui para dar uma ajudinha, então, para vocês resolver a atividade ASAS, tá? A 1, a 2 e a 3, de algumas questões que eu sei que vocês estão um pouco perdidos. Então, eu vou tentar dar uma luz aí para clarear a mente de vocês, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui as questões. A questão 1 eu não vou fazer, porque ela é teórica, é basicamente para vocês explicar ali a questão de eletrização, né, por atrito e tal, o que acontece com os corpos eletrizados. Vamos passar para a questão 2 já, a questão 2, que fala de cargas pontuais, e aí ele fala o que acontece com a força quando tu triplica uma das cargas, ou quando tu duplica a distância. Então, na verdade, a gente não está trabalhando com valores aqui, é só relação, só relacionar uma força com a outra. Então, a gente sabe que na lei de Coulomb, como é que a gente calcula a força? K, Qzão, Qzinho, ou Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado. Essa aqui é a fórmula, né, da lei de Coulomb, que a gente calcula a força entre cargas, puntiformes. O que acontece se eu triplicar a carga 1? Se eu fazer 3 vezes a carga 1, ao invés de 1, ela vale 3. Então, vou substituir ali, ó. F vai ser K vezes 3 vezes a carga 1 vezes a carga 2. O que acontece com essa força em relação a essa? Vou chamar de F'. O que aconteceu aqui em relação a essa aqui? Tá? É isso que vocês vão me dizer. Esse 3 pode vir pra cá, ó. Tá? Fica assim, ó. 3K vezes Q1, Q2. Porque daí fica mais fácil de vocês observar o que aconteceu dessa pra cá. Tá? Depois ele diz assim, o que acontece com a força se eu duplico a minha distância? Era a distância D, passou a ser 2D. Então, aquela força lá que eu tinha, tá? Agora eu vou chamar de F, duas linhas. Ela vai continuar com as mesmas cargas, porém a distância que era D passou a ser 2D. 2D ao quadrado. O que vai acontecer com essa força aqui em relação a essa? É isso que vocês vão me mostrar, tá? Aumentou? Diminuiu? Quantas vezes? Tá? É isso aí. Na questão 3. Na questão 3 é aquela que dá um desenho das 3 carguinhas, né? Ó. Q1, Q2 e Q3. E aí ele me diz assim, as canetas da Sora estão tudo pifando, gente. Não dou conta de carga para essas canetas. Aí ele diz que daqui até aqui vale X e daqui até aqui vale 8. É centímetro ou metro? Centímetro. Centímetro. E ele diz que a carga 1 vale 9. A carga 2 vale 2, micro, né, Coulomb, e a carga 3 vale 25, micro Coulomb. E aí ele diz o seguinte, que isso aqui que é o pulo do gato, tá? Que é muito importante, isso geralmente cai em provas, e vocês se atentem a isso, quando ele fala em equilíbrio. Equilíbrio. Essa carga aqui, ó, exatamente nessa posição que ela está, é a única posição, inclusive ele fala no enunciado, que é a única posição que ele se encontra em equilíbrio. Ou seja, a força que Q1 está fazendo, né, a força entre Q1 e Q2 e a força entre Q2 e Q3, elas são iguais. Sempre que fala em equilíbrio é porque as forças são iguais, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esta força entre essas duas cargas e igualar entre a força dessas duas. Então, ó, vamos seguir na lei de Coulomb. A mesma coisa. F, então, a primeira força vai ser K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Já vamos botar o valor, né? Já vamos substituir aqui, porque aí vamos economizar 4. Q1 quem é? 9 vezes 10 na menos 6.
Q2 quem é? 2 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido por x ao quadrado. A outra força, quem é? K vezes quem? Eu não vou botar o valor do K porque a gente vai cortar, tá? Na verdade, a gente vai cortar até o Q2, não precisava aparecer aqui. Mas, enfim, já que eu botei, agora eu vou até o fim. Vezes o Q3, 25 vezes 10 na menos 6. E agora? Que distância? Daqui até aqui eu sei que é 8, daqui é x. Então, que distância vale esse pedacinho aqui? 8 menos x. 8 menos x ao quadrado. Ai, Sora, estou fazendo toda a conta. Pera aí, não vou fazer não. Ó, agora essa força é igual a esta força, tá? F' é igual a F duas linhas. F' é igual a F duas linhas. Então, isso tudo é igual a isso aqui. Se isso é igual àquilo lá, o que a gente pode fazer? Corto o K, corto o K. Corto 2, 10 na menos 6, 2, 10 na menos 6. O que sobrou? Sobrou 9 vezes 10 na menos 6 sobre x ao quadrado, igual a 25 vezes 10 na menos 6 sobre 8 menos x ao quadrado. Ah, eu posso cortar isso aqui também, ó. Gente, agora é com vocês, tá? Não vou continuar. Já dei a dica. 4. Aí vocês vão encontrar o valor do x aqui. Vai dar Bhaskara, Sora? Não, não vai dar Bhaskara. A 4 é a do vértice do triângulo. Deixa eu ver, dois vértices de um triângulo equilátero. Tá. É assim. Triângulo equilátero, então, 3 lados iguais. Então, ele diz que aqui vale 0,3 metros. É? 0,3 metros? É. Aqui é 0,3 metros, porque é equilátero, né? Aqui é 0,3 metros. E ele diz que duas das cargas, encontram-se duas cargas positivas de 4 microcoulomb, 4 microcoulomb, e ele quer saber o quê? Força elétrica ou campo elétrico? Desenhe o triângulo, esboce os vetores e calcule o módulo do vetor campo elétrico no outro vértice. Ó, aqui, campo elétrico, ele quer saber. Então, veja bem. Esse ponto é o ponto que a gente vai analisar, tá? Campo elétrico, a gente não precisa de duas cargas, como lá na força. A gente precisa de uma carga só. Então, nesse ponto aqui, qual é a direção, tá? Sentido, direção do vetor. É para fora, é para dentro, é aproximação, é afastamento? Em relação a essa carga é positiva. Quando a carga é positiva, ela faz um campo de afastamento. Então, essa carga aqui, nesse ponto, está gerando, ó, um campo de afastamento. É o vetor campo elétrico aqui, ó. E essa carga também é positiva, igual aquela lá. Ela está gerando nesse ponto um campo de afastamento também, ó. Deixa eu botar desse lado aqui pra gente calcular o resultante e não atrapalhar. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha isso. Aí, o que ele pede pra vocês calcular? O vetor resultante aqui, ó. Lei dos cossenos. Então, primeiro a gente tem que saber qual é esse campo, e depois, sim, colocar na lei dos cossenos. Agora eu pergunto pra vocês, esse ângulo aqui, ó, não é igual a esse ângulo aqui? E se esse triângulo é equilátero, quanto vale cada ângulo aqui? Ouvi vozes? Isso. 60, 60, 60. Não, muito obrigada. Então, esse aqui é 60. Ok? Muito bem. Então, vamos calcular primeiro. Vamos não, né? Vocês vão calcular. Eu não vou calcular nada, eu só vou mostrar o que vocês vão fazer. Esse campo elétrico aqui, a forma do campo. Forma do campo?
que lembra que aqui tem duas cargas e aqui só tem uma, dividido por d ao quadrado. Então, vocês vão calcular o 1 e o 2, ó. Vocês vão calcular o 1, vão calcular o 2, tá? Ai, Sora, precisa calcular os dois se eles são iguais? Não, né? Calcula um só, tu sabe que vai ser igual. A carga é a mesma, a distância é a mesma também. Então, calcula um só, não precisa calcular os dois. Um que vale para os dois, eles não são iguais. Depois, forma dos cossenos, lei dos cossenos, lembra? Vetor resultante ao quadrado é igual ao quê? O E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado mais 2 vezes o E1 vezes o E2 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1 meio, 1 sobre 2 ou 0,5. Depois vocês vão colocar tudo aqui, ó. Sup, e vão encontrar, tá? O campo elétrico. Muito bem. Se a gente fosse fazer aqui o desenho, ó, do resultante, ó. Ó que bonitinho. Ó que bonitinho. Ele ia dar aqui, ó. Esse aqui seria o resultante. Tá? O E resultante. Mas aí vocês vão fazer esse primeiro, depois colocar aqui, tá? Buenas, galera. Vamos apagar. Vamos para 5 agora. 5. Aí a Sora vai mandar esse videozinho aí, vocês vão poder fazer e acompanhar, rever, tá? Eu vou apagar tudo, né? Vou apagar tudo porque preciso de espaço. Preciso de espaço. Esse quadro é pequeno. Depois eu vou botar um post lá de um quadro que é um sonho de consumo de todo professor de exatas. Vocês não têm ideia do tamanho. Tá. Esse apagador não apaga bem, tem que passar um paninho para ele melhorar. 5 é uma partícula de massa M, carga Q, positiva, abandonada a uma distância D de outra partícula, baraná. Encontra a variação de energia potencial do sistema entre o abandono e o instante em que a distância entre as partículas for igual a 4. Tá, bom, gente, a 5, ele fala de variação de energia. Aí ele dá uma distância e depois ele quadruplica a distância. E ele pede a variação e a velocidade. Bom, variação de energia potencial, vamos botar aqui. Eu tenho uma certa energia no ponto A e energia do ponto B, lembra? Eu saio de um ponto e vou para outro. Isso nada mais é do que trabalho, né, gente? Trabalho, né? Eu me desloquei, eu estou perdendo energia potencial, estou ganhando energia cinética e isso se chama trabalho, quando há deslocamento. Então, eu tenho uma certa energia nesse ponto, me desloquei, lá no outro ponto eu vou ter outra energia, né? Então, isso é variação. Variação de trabalho, variação de energia nada mais é do que trabalho. Bom, ele relaciona cargas pontiformes pela lei de Coulomb. Então, eu sei que nesse ponto eu vou ter uma energia e daí é o seguinte, vocês lembram que a energia, vocês não podem confundir, porque aqui ele fala o seguinte, ó, considere as partículas sobre interação elétrica no vácuo, onde a constante da lei de Coulomb vale 4, encontra a variação de potencial do sistema entre o abandono e o instante em que a distância tá. E aí determine a velocidade da partícula. Tá, muito bem. Vocês têm que cuidar aqui que a energia, quando a gente trabalha com cargas pontuais, a gente relaciona a lei de Coulomb, né? Só porque a formulazinha da energia é energia, vou colocar assim, energia potencial. Energia potencial, só para vocês lembrar, que é K
Qzão, Qzinho sobre D. Porque não tem o quadrado, lembra? A Sora explicou isso em outra aula para vocês. Porque, na verdade, isso aqui vem lá do trabalho, né? O trabalho, mais ou menos assim essa letra, né? O tal. O trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, lembra? Aí esse aqui para nós é 1, né? Porque é cosseno de 0. Então a força, o que é força na lei de Coulomb? K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, vezes esse D. Daí viu que esse quadrado aqui, ó, vai cortar com esse D aqui, vai ficar só um D. Por isso que fica assim, tá, gente? Essa caneta tá ruim. Ó, ele corta esse com esse, por isso que fica só essa formulazinha aqui, ó. Eu expliquei isso numa outra aula, se vocês voltarem lá nos vídeos sobre energia potencial, vocês vão lembrar. Então, a variação de energia nada mais vai ser do que... Pode até chamar isso aqui de trabalho, não tem problema nenhum, tá? Pode deixar assim ou pode botar o tal, que é a letra grega lá. Então, a energia no primeiro ponto vai ser K, Qzão, Qzinho sobre D. E no segundo ponto, o que aconteceu com a distância? Quadruplicou. Então, vai ser K, Qzão, Qzinho sobre 4D. Daqui pra frente vocês fazem agora, tá? A senhora não vai fazer. Então, mínimo, tá? Tira o mínimo, o baraná, fica tudo bonitinho. Resolve. Vocês vão encontrar a primeira coisa, que é a variação. Pronto, resolvido. Segunda coisa, ele pede velocidade. A velocidade, aí a gente tem que pensar o seguinte, ó. Velocidade está relacionada com energia cinética, porque energia cinética é a energia do movimento. Se eu estava nesse ponto, me desloquei até outro, eu ganhei velocidade. Ou seja, minha energia potencial passou a se transformar em cinética. Fórmula da energia cinética, até passei para vocês, né, na tutoria, que é m vezes v ao quadrado sobre 2. Tá? Isso que vem lá da mecânica. Aqui relaciona massa e relaciona velocidade. Eu quero saber velocidade. Ai, senhora, mas eu não tenho a massa. Relaxa. Deixa a massa continuar sendo massa. Deixa ela continuar sendo m. Não tem problema nenhum. Gente, a gente não precisa trabalhar só com números. As letras existem, tá? Então, olha só. O que eu vou perguntar aqui para vocês refletirem um pouquinho. O que é energia cinética? Energia do movimento, tá? Mas ela vai ser igual a quem? Se eu tinha uma energia que se transformou em cinética, quem é a cinética? É a potencial. Então as duas são iguais, a energia potencial vai ser igual à energia cinética, que se transformou em cinética. Então o resultado que der aqui, que vocês encontraram, tá? É a energia cinética. Entenderam? É a energia cinética aqui, ó, que vocês vão substituir aqui. A massa vai continuar sendo massa, mas o que vocês vão fazer aqui, ó? Uma dica? Uma diquinha. Eu não vou botar o valor aqui porque vocês vão descobrir ali, mas o que vocês vão fazer aqui, ó? Esse 2 que está dividindo, passa para lá multiplicando, vezes 2. Esse m que está multiplicando, passa para cá dividindo. E aí vocês vão isolar o v. Ó, qual é a operação para tirar o quadrado daqui? Raiz quadrada aqui. Aí vocês vão encontrar o v. Ele não queria saber a velocidade? Pronto, só isso. Vai ser em forma de fórmula. Não vai ser um número, vai ser uma fórmula, vai ser um resultado. Ou seja, vai depender do valor da massa, lógico, a velocidade depende da massa. Muito bem, vamos para 6. Gente, a 6 é aquela do... Só os meus alunos para entender o meu quadro, né? E olhe lá, às vezes nem eles entendem. 6. 3 cargas iguais estão infinitamente distantes e são deslocadas, estão no infinito e elas vão ser deslocadas até chegar em 3 pontos onde formam um triângulo retângulo não, equilátero. Então essas 3 pontinhos, tá?
carga 1, carga 2 e carga 3 estavam no infinito. E aí lembra que quando a gente está no infinito, quando a gente relaciona a potencial, quanto mais longe eu estou da carga, se essa carga estiver gerando um campo, né, se essa carga for positiva, essa minha energia vai ser positiva? Esse meu potencial vai ser positivo? E aí, se essa carga for negativa, o meu potencial vai ser negativo? Isso eu expliquei também em um outro vídeo, se vocês quiserem rever depois. Então, vamos imaginar que eu tenho uma carga positiva gerando um campo, tá, de afastamento, e essas carguinhas estão muito longe dessa carga, estão no infinito. Então, elas tendem a zero. O potencial delas naquele ponto vai ser zero. Então, o meu potencial naquele ponto vai ser zero. Então, o meu potencial, quanto mais eu me aproximo dessa carga fonte, maior ele vai ser. E aqui ele está perguntando o que ele pede. A força? Ele pede o trabalho? Deixa eu ver. Qual é a energia? Ele pede a energia. Então, também, variação de energia é o quê? Trabalho. Então, vocês vão usar aquela força. Vocês vão usar aquela forma do trabalho. Que vai depender da carguinha e vai depender do U. Lembra do U? Ó, quem é U? DDP, diferença de potencial. Potencial de A menos o potencial de B. Ó. Então, o U é a mesma coisa que VA menos VB. Só que nesse caso aqui, o que acontece? Quem é o meu VA? Se eles estavam no infinito, ela saiu do infinito e veio pra cá. Quem era? Eu vou até colocar um símbolozinho do infinito aqui pra vocês saberem, ó. Ao invés de VA, V infinito. Tá? É zero, né? É zero. E o VB, quando ela chega aqui? Aí vocês têm que usar a formulazinha do potencial de cargas pontiformes, tá? E multiplicar por 3, porque são três cargas pontiformes. Ó. Tá lá, ó. K, Q sobre D. Na verdade, aquela lá não está dividida. Aqui está a energia, né? Mas se tu pegar essa formulazinha aqui, ó. Deixa a Sora botar aqui para vocês. O potencial, que é o V, vai ficar essa fórmula aqui, ó. Sobre Q. O D já estava e o Q. Aí corta o Q com o Q. O Q com o Q. Fica assim, né? Ó. Isso aqui é o potencial. Porque lembra que potencial é a energia pela carga? Então vai ficar assim. Aí aqui vocês vão multiplicar por 3 vezes aquilo lá. 3K. Por que 3, Sora? Porque não eram 3 cargas, gente? Como é que a gente soma potencial de carga? Né? Não são grandezas escalares, lembra que não precisa de fazer soma de vetores? É só somar? Eu estou trazendo uma carguinha para cá, estou trazendo outra, eu tenho 3 vezes o mesmo trabalho, né? Então, vem para cá. Aí eu não vou fazer, né? Vou deixar para vocês fazerem, senão não tem graça. Aí vocês vão botar aqui e vão multiplicar, né? Não esquece de multiplicar o quê? Tá. Muito bem. Depois ele pede o quê? Não dá. Acabou, né? Deu, tá. Agora é a 7. Ao abandonarmos um corpúsculo eletrizado positivamente com carga elétrica de 2 microcoulomb no ponto A de campo elétrico, bararã, eletrostático que leva para o ponto B. Essa também é de trabalho, gente, a 7. Mesma coisa, essa fórmula aqui, ó. Mesma coisa. Ele dá o trabalho, ele diz que o trabalho é o quê? 6 vezes 10 na menos 3, porque é mili, né? Ele dá a carga também, não dá? Sim, 2 microcoulomb, ele dá a carga, ó. E ele pede o quê? A diferença de potencial. Gente, só passar aqui dividindo e deu. Bem basiquinha essa também, tá? Molezinha. Acho que as duas mais difíceis, assim, as duas que era para pensar um pouco mais, seria essa, né, que relaciona com a mecânica.
Essa aqui, que tem que lembrar, né, dessa questão do infinito, que é zero e tal, e traz pra cá. Eu acho que eram as duas piores, porque o resto tá mais tranquilo. A 8, da célula. Gente, essa questão aí, eu acho que até de vestibular, a senhora esqueceu de botar o nome de onde eu peguei essa questão, mas cai bastante, tá? Vestibular e Enem, eu não sei se não é do Enem. Essas coisas de figuras, eu coloquei de propósito lá para vocês observarem o desenho, porque tem uma célula aqui, daí aqui tem uns desenhos e ele mostra que essa distância, na verdade ele faz isso aqui, né? Ele percorre daqui para cá, e daí aqui ele diz que tem uma diferença de potencial, uma variação, e aqui tem outra, que aqui vale 1 e aqui vale 1. E aí a distância que ele percorre aqui, ó, é o diâmetro da célula. Então essa interpretação de desenho, o cálculo é mais fácil do que interpretar o desenho. Então é para vocês já ir acostumando com esse tipo de interpretação, tá? A questão é grande, o enunciado é grande, o desenho é mais difícil de interpretar, mas a questão na hora de resolver é muito tranquila. Então ele pede que ele determine qual é a intensidade do campo elétrico que precisa ser aplicado para destruir a membrana. Então vocês vão usar o campo elétrico, ele dá a diferença de potencial. Ele já deu a diferença de potencial, né? Lembra que dessa formulazinha aqui, ó, o campo vezes a distância é igual à diferença de potencial. Isso tudo, gente, vem lá do trabalho, né? Que foram desenvolvendo fórmulas e cada uma tem o seu... Ó, tudo é a mesma coisa, na verdade, se a gente pegar e for substituindo, vai dar tudo a mesma coisa. Mas, enfim, essa é a forma que a gente relaciona aqui, porque tu tem a diferença de potencial, que é 2 aqui, né? Tu tem a distância, que é o diâmetro aqui, e tu vai encontrar o campo que ele pede. Só isso. Depois ele pede qual é o ganho de energia em eletrovolt de um elétron que atravessa a célula sob a tensão aplicada. E daí a senhora quer explicar uma coisinha pra vocês aqui. Gente, aqui também é trabalho daí na B, tá? É trabalho. Q vezes U. Até eu me perdi agora. Q vezes U. Aí ele pede que a carga seja um elétron, né? Em elétron. Electrovolt. Electrovolt no caso, é a energia de um elétron percorrendo sob a tensão de 1 volt. Isso significa um elétron-volt, tá? Então, no lugar da carga, vocês vão colocar o quê? 1 elétron. Gente, isso aqui está relacionado, olha só, o volt, lembra que volt é joule por coulomb? Foi dado esse nome? Joule por coulomb foi dado o nome de volts em homenagem ao Alessandro Roll. Pensa comigo, coulomb. Lembra da formulazinha Q, N vezes E? Quiné? Quiné. O que é o quiné? É dado em coulomb. Olha só. Aqui é dado em coulomb. O coulomb não é igual a N vezes a quantidade de elétrons. Olha aqui. Tá. Agora, se tu passar... Porque eu falei pra vocês que electrovolts é a mesma coisa que joule. Lembra? Sora, o que é o electrovolts? É a mesma coisa que joule. Por quê? Não sei. É por causa disso aqui, tá? Vou mostrar. Se tu passar o coulomb pra cá, ó, multiplicando o volt, vai ficar coulomb vezes volt. Isso aqui é igual a joule, né? Né. É né mesmo, porque o que é o coulomb? Né. N vezes E. O que é o coulomb? N vezes E. Volt. Isso é joule. Mas não é eletrovolt? Sim, mas né, um elétron. Se for 1 elétron-volt, ó, o 1 não precisa aparecer. Elétron-volt é igual a joule, ok?
tá? Por isso que vale a expressão eletrovolt. Então, no lugar da carga, vocês vão colocar 1 elétron, que é a carga de 1 elétron, vezes a DDP, que era, quanto era a DDP? 2, vezes 2. Então, quanto que vai ser? 1 vezes 2, 2. 2 o quê? Eletrovolt. 2 eletrovolt, porque é 2 volt aqui, ó. 2 volt. Ai, já dei a resposta dessa, não queria, mas já dei, tá. Muito bem, vamos para 9. 9, deixa eu apagar aqui. Gente, não me pergunte mais nada, tá? Podem me entregar o trabalho segunda-feira. E não me chamem no fim de semana, nem pelo Teams, nem pelo Whats mesmo, vocês não estão chamando mais, né? Coloquei uma mensagenzinha lá para lembrar vocês que não pode, mas nem pelo Instagram, não me chamem. Um condutor, quando submetido a diferença de potencial 5 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 25 microampere. Milli. Um condutor, diferença de potencial, então, 5 volts. A intensidade da corrente, 25 miliampere. Quando submetida a diferença de potencial de 25 volts, é percorrido por uma corrente de 100 micro também? Miliampere. Aí ele pergunta assim, encontre o valor da resistência elétrica desse condutor em cada caso. Resistência elétrica. E depois ele pergunta ainda se ele é ôhmico ou não. Aí vocês vão pensar, o que é ôhmico? A Sora explicou também numa videoaula, tá? O que significa quando um resistor é ôhmico? Então, vocês vão fazer a formulazinha aquela do resistor aqui, né? O que é o resistor mesmo? U sobre I. Vamos ver qual é o valor que vai dar. Vamos fazer aqui no R1 e vamos chamar esse aqui de R2. Segunda opção, vamos fazer também. Basicão esse aqui, tá, gente? Vai dar um valor. Aqui vai dar um valor, aqui vai dar um valor. Não sei se vai ser igual, se não vai ser igual. E aí vocês vão concluir. É ôhmico? Não é ôhmico? Por quê? Tá? Eu não vou explicar de novo, porque senão eu vou dar a resposta. Então, se vocês não lembram, voltam lá no material de vocês ou assistam a minha videoaula. A 10 agora. A 10, peraí. Um resistor submetido à diferença de potencial de 3 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,20 ampere. Calcule a potência dissipada. Gente, potência dissipada é potência, tá? A potência dele que ele transformou em energia. A formulazinha disso aqui, lembra? Do PIL, só botar na fórmula e calcular. Básico, só isso. Depois ele pergunta, a potência dissipada por esse resistor, quando ele é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então, é a mesma tensão, tá? Só que agora a corrente foi para 2 amperes. Só que aí tem um detalhe. Ele diz assim, ó, supondo que sua resistência seja constante. Então, precisa descobrir qual é a resistência nessa primeira situação aqui. Então, tem que relacionar, tá, gente? Tem que encontrar a resistência dele aqui, ó. E o que relaciona potência com resistência? Então, vocês vão ter que ir para a fórmula do resistor. Também tem tem várias fórmulas, né, que envolvem. Aí tem que ver o que vocês têm de informação. Tem essa fórmula aqui, que envolve resistência, que vocês podem fazer, porque vocês têm o U, vocês têm o I, vocês descobrem resistência. Tem aquela da potência que é assim, P igual a R ao quadrado, descobre também o R. Mas tem outra, Sora, que é U ao quadrado sobre R, tem também. Vocês podem escolher à vontade, tem bastante opção. Desde que vocês encontrem o resistor, tá? A resistência desse resistor,
E aí, com essa resistência aqui que vocês encontraram, é que vocês vão descobrir aqui o que ele pede. A potência. Qual é a potência, tá? Desse aparelho, desse negócio, que tem a mesma resistência, só que agora ele está sob essa tensão e numa corrente diferente. Qual vai ser a potência? Tá? Qual vai ser essa nova potência aí? É isso que vocês vão fazer. E na 11 é a questão relacionada à questão 10. O que aconteceu em relação a essa potência com essa potência? Ele pergunta em relação à corrente, o fato ocorrido na questão anterior relacionado à potência. O que aconteceu com a potência daqui para cá? Por quê? Tá? Aumentou? Diminuiu? Se manteve constante? Tá? É isso que vocês vão me explicar. Não precisa de cálculo, é só me dizer. Aumentou? Aumentou quantas vezes? Diminuiu? Não diminuiu, se manteve constante? Justifica ali. E só isso, tá? Gente, espero ter ajudado de alguma forma aí. A gente já havia feito tutoria, mas sem quadro é difícil da Sora explicar, né? E se tiver alguma dúvida em relação aqui, alguma explicaçãozinha, me mandem hoje. Assistam um videozinho, me mandem. Eu sei que vocês estão com o tempo apertado, também muitas atividades para fazer, mas podem me entregar essa atividade na segunda-feira, tá bom? Combinado? Beijo pra vocês, se cuidem, bons estudos, tá? Tchau!